Bom dia, gente. Bom dia, igreja. Estão felizes? Glória a Deus, aleluia. Bom dia para você que está em casa também, acompanhando essa transmissão online. Um abraço para todos aqueles que vão ver posteriormente essa gravação. Alguns irmãos queridos não estão conosco hoje. Estou feliz, o último domingo do mês acontecem 3 cultos aqui, num outro espaço e no Kids também. E glória a Deus por isso. O mais importante é que aquilo que nós temos como principal objetivo aqui na casa acontece, que é adorar o Senhor, todas as idades, de todas as formas, e eu fico muito feliz com isso. Com certeza os pais também ficam, sim ou não, pais? Glória a Deus, os nossos pequenos estão ali recebendo, e também tem jovens, adolescentes e mais alguns irmãos adultos lá no outro espaço de culto, e a gente fica muito feliz com isso. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não falte domingo que vem. É muito importante, reforço aqui o que meu pai trouxe. Vai acontecer algumas coisas importantes aqui na igreja, e quando você vai estudar as escrituras, esses movimentos eclesiásticos, tem um fator muito importante, que é o testemunho das pessoas. Então é muito importante que você não falte e esteja aqui. Amém, gente? Glória a Deus. Certamente muitos outros irmãos estarão aqui, que não estão hoje. Nós vamos estar aqui com a nossa igreja cheia em nome de Jesus, e vai ser um tempo onde não apenas esses irmãos vão receber algo, mas eu digo assim, que tem um rio que desce do trono de Deus, e eu e você, o que a gente precisa fazer é se jogar nesse rio, amém? Então você venha com o coração cheio de expectativa que Deus tem algo para liberar profeticamente sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja, nessa nova estação, em nome de Jesus, amém? Conforme o apóstolo falou já aqui na oferta, eu sempre passo aqui um pouquinho para vocês o andamento das coisas, e se você é uma pessoa atenta, você vai percebendo que sempre tem alguma coisinha diferente por aqui. Agora a gente vai dar um passo mais importante. A gente está, como eu já tinha falado, né? A gente começou a arrumar algumas coisas da parte elétrica. A gente ainda vai fazer a finalização do palco aqui, do que tem para fazer, né? A gente vai começar a mexer também na parte de telhado, forro, todas essas coisas. Então, que você fique animado, mas também esteja sensível ao Espírito Santo. Se você quer contribuir, colaborar de alguma maneira, a gente terá uma reunião na quarta-feira agora, vai traçar alguns planos estratégicos e mais assertivos, e a gente vai apresentar isso para vocês, igreja. Amém? Você fala amém, glória a Deus. A gente tem alguns desafios importantes, tanto para permanecer nesse ambiente, obviamente, e também toda a nossa reforma. Ainda existem muitas coisas que precisam ser feitas, mas eu acredito que nesse mês de julho a gente vai ter já toda a parte acústica nas paredes, a iluminação do templo, a parte acústica em cima, em nome de Jesus, o aquário na bateria, para o som ficar mais confortável para todos vocês. E em nome de Jesus a gente vai orando e intercedendo pelo restante que vai precisar. A gente vai fazer alguns testes também, a parte de projeção. É importante ter a projeção aqui por uma boa comunicação e para que vocês também, enfim, não apenas vejam as letras das canções, mas para que de uma forma mais dinâmica a gente consiga contribuir com vocês, com o ensino, com a palavra. Então vocês sabem aqui que nós não somos nada consumidores, mas nós precisamos dessas coisas para a gente ter um culto mais dinâmico, que a gente possa fazer com excelência. Então eu gostaria de passar isso aqui para vocês, e uma vez que a gente dá um ponto assim final nessa primeira etapa aqui dentro, a gente vai para as outras salas, para os outros espaços. Então esteja em oração em nome de Jesus e atento com tudo que a gente vai colocar para a igreja, porque são grandes desafios. Amém? Glória a Deus, gente. Aleluia. Eu quero compartilhar aqui uma palavra hoje com vocês. Quem esteve aqui nos cultos que eu preguei sobre uma mensagem de libertação, então o nome era A Libertação que eu Preciso 1, A Libertação que eu Preciso 2, e até em virtude desse momento que nós estamos vivendo, nessas últimas semanas, assim, eu revisitei alguns textos, revisitei algumas histórias, revisitei alguns acontecimentos, tanto da igreja quanto da nossa vida, e é um momento que nós precisamos assim de uma ação extraordinária de Deus aqui na casa. Podemos falar a respeito até mesmo da situação dessa transição, se manter aqui, as demandas que nós temos, o desenvolver dos ministérios, a parte material, física, enfim. E nós precisamos de um milagre, sim, precisamos de uma intervenção divina. Deus usa pessoas para nos abençoar.
né? A primeira pessoa que já se levantou e nos abençoou muito aqui foi o AP, né? Ele semeou algo aqui no reino. Mas a verdade é que em alguns momentos da nossa caminhada nós precisamos de milagres. Tem alguém que já precisou de algum milagre aqui, gente? Levante sua mão que me ajude a pregar. Amém? Acho que todo mundo em algum momento precisou de um milagre. E eu costumo dizer que milagre é uma ação extraordinária da parte de Deus para que algo extraordinário aconteça aqui na terra. Isso é milagre. Então é aquilo que não cabe mais a nós. Nós já fizemos a parte ordinária. Por exemplo, tem pessoas que precisam de um milagre na área financeira. Então o que cabe a mim, cabe a você e cabe a nós como igreja aqui também é nos mover de várias formas, conversar, estabelecer ideias para que a gente se mova para levantar recursos. Esse é um ponto. Então, precisa existir a minha parte e a sua parte, que é o ordinário, é aquilo que cabe a mim e a você fazer. Mas existe uma ação extraordinária, que é realmente a operação do milagre que Deus pode fazer. Então, são coisas que acontecem que nós não estamos esperando, são recursos que entram que nós não estamos esperando, é um milagre na área da saúde que nós não estamos esperando. Eu acredito até que a gente vai precisar ter um culto aqui só para testemunhar todos os milagres que aconteceram, tanto ano passado quanto esse ano, na área da saúde e na vida das pessoas. Então, eu acredito que todo mundo em algum momento já precisou de um milagre. E eu revisitando alguns textos, eu começo a fazer alguns estudos da palavra, eu pensei, puxa, isso aqui eu preciso compartilhar com a igreja, porque a palavra que nós pregamos nos prega, e a ideia é que a igreja caminhe no mesmo nível de unção, na mesma ideia, né, no mesmo raciocínio, no mesmo nível de intercessão, de oração, na mesma linguagem. E eu acredito que não apenas nós estamos aqui em busca de uma ação extraordinária de Deus, mas eu acredito que cada um de vocês, cada um tem talvez alguma área da vida que precisa experimentar e desfrutar de um milagre. Eu acredito que talvez você pense, puxa vida, mas eu estou bem, eu comecei num trabalho novo agora. Mas se você sondar o seu coração, existe alguma área talvez que você precise da intervenção divina e que aconteça um milagre. Eu me recordo, né, há muitos anos atrás, eu tive um líder e ele me ensinou algumas coisas que ficaram marcadas na minha vida, né? Ele era meu líder desde a época de adolescência. E ele tinha duas coisas que ele me falava claramente que eu nunca mais esqueci. Por isso que é muito importante a gente semear na vida dos nossos filhos, dos jovens, dos adolescentes, a palavra de Deus, porque são sementes que são plantadas e que na estação certa ela vai frutificar e vai se transformar num fundamento para a nossa vida. E eu me recordo que ele trabalhava no mundo corporativo, ele era gerente de banco, enfim, e eu estava naquela época ali começando a minha carreira, com muitas dúvidas. E eu me lembro que uma das coisas que ele falava para mim é: Eduardo, você não pode ficar saindo de trabalho em trabalho, ficando 2, 3 meses num trabalho, mudando para outro. Você precisa criar raízes, você precisa se desenvolver, e isso vai trazer uma bênção sobre a sua vida. Você precisa caminhar em obediência, em submissão, caminhar um tempo ali, caminhar uma milha, aprender, se submeter a uma liderança, e depois Deus vai te transicionando para outros lugares. Então isso foi uma coisa que eu guardei muito forte no meu coração. E a segunda coisa também que ele sempre me explicou e sempre me falou é: Eduardo, sabe qual é o dilema da nossa vida? É a gente ter o discernimento de entender quando a gente precisa buscar o Senhor para o milagre ou quando a gente, na verdade, precisa apenas desfrutar da herança como filho maduro. Isso é um grande dilema, porque quando você vai olhar nas Escrituras, nós vamos ver muitos momentos Jesus operando milagres, sim ou não? Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vai lembrar lá o que aconteceu em Israel. Se você lá ler Êxodo 16, salvo engano, a gente vai ver que aquele povo ficou 40 anos dependendo de um milagre, de uma manifestação extraordinária da parte de Deus para se alimentar, sim ou não? Eles recebiam o maná todos os dias que caía do céu. Isso é uma provisão, isso é um milagre, é algo extraordinário que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas. Mas quando você vai ler lá Josué, no capítulo 15, salvo engano, você vai ver que esse tempo cessou. Esse período que o maná caía do céu, ele parou. E eles começaram a desfrutar da terra prometida. Então eles já não estavam mais precisando daquela intervenção e daquele milagre, mas eles estavam desfrutando de benefícios da obediência. Então, esse é um paradoxo muito importante da gente entender hoje, nessa manhã, aqui em poucos minutos, e você entrar num nível de discernimento de até como você vai orar e saber o que você vai pedir, porque em alguns momentos você vai realmente olhar para a sua vida e pensar: eu preciso de um milagre. Talvez
existem algumas situações que você precisa se posicionar e desfrutar de uma herança como filho de Deus que você já é. Porque lá na carta de Paulo aos Efésios vai dizer que eu e você já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então, quando nós vamos lendo as Escrituras, a gente vai meditando na palavra, existe uma palavra chamada aliança. E quando eu e você estabelecemos uma aliança com o Senhor, vem as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. E dentro dessas promessas, existem várias coisas maravilhosas e uma delas é provisão. Quando a gente vai ver lá que está escrito, Mateus capítulo 6, a gente vai ver um texto muito conhecido de todos nós que já caminhamos com o Senhor, que é: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é uma promessa. Se eu e você buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E o que esse texto está querendo nos ensinar? Que a gente não precisa se preocupar, ou seja, se ocupar de alguma coisa antes de acontecer, ficar ansioso com o dia de amanhã, mas ele está se referindo ao quê? Ao que comer, ao que vestir, né? O nosso próprio alimento. Então Deus está falando, né? Através de Jesus: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou suprir as coisas que você precisa, você não precisa mais se preocupar. Isso é uma promessa, é uma ideia, é uma mentalidade de reino que você caminha sobre essa palavra, tendo a certeza que Deus vai te sustentar. Agora, o que Deus espera de nós é que nós vivamos dessas promessas. O que Deus espera de nós é que nós venhamos caminhar de forma madura e falar: Deus, em nome de Jesus, eu quero caminhar sobre a sua palavra, eu creio nas suas promessas. E aí eu trago a segunda coisa que eu aprendi, muito importante com aquele líder. Eu me lembro que uma vez ele mexia com o mercado financeiro, então ele gostava muito desse assunto na Bíblia, sobre recursos, sobre finanças. E ele falou assim: Eduardo, a palavra de Deus diz que você, quando for trabalhar, precisa trabalhar como se é para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Você vai trabalhar para homens, servir a sociedade com o seu horário, com o seu serviço, com aquilo que você faz, com a sua competência, mas você faz como para Deus. Foi a primeira coisa que ele me ensinou. A segunda coisa que ele me ensinou: a Bíblia, ela te ensina a ser generoso. Então você vai ter que semear muito no reino de Deus, você vai devolver a parte que pertence ao Senhor, você vai primiciar, você vai ofertar, você vai entender que os recursos que Deus coloca na sua mão não é para parar na sua mão, mas um dia Deus vai puxar um extrato de você e Ele vai começar a ticar tudo aquilo que você aplicou no reino e tudo aquilo que parou em você. E ele foi me ensinando todas essas coisas, mas uma do segundo momento que eu tive com ele marcou muito meu coração. Ele disse bem assim: Eduardo, que você desfrute de uma vida próspera, mas não de milagres que Deus vai operar na sua vida, mas que sejam frutos da obediência que você vai ter. Então existem alguns momentos que nós precisamos desfrutar de um milagre na vida financeira, mas existem algumas coisas que eu e você podemos viver que serão frutos da nossa obediência. Tá alguém aqui comigo? Então talvez você está precisando de um milagre na tua área financeira, e talvez você está orando, intercedendo, mandando mensagem na tua célula, mas com aquilo que é princípio e fundamento. Há pouco aqui, meu pai trouxe aqui um pensamento sobre dízimos e ofertas. Gente, o reino de Deus, ele trata-se de um relacionamento, uma aliança de fidelidade minha e sua para com Deus. Você crê nisso? Dízimos e ofertas, ou como nós lidamos com os nossos recursos, fala de fidelidade. Então, talvez fica um pouco complicado a gente começar a buscar Deus para operar um milagre na nossa vida financeira, uma vez que eu no pouco não sou fiel e eu não caminho em obediência. Tem alguém aqui comigo? Pastor, você está dizendo então que se eu não caminhar em obediência e não fazer o meu papel, Deus não pode operar um milagre na minha vida financeira? Quem sou eu para falar o que Deus pode fazer na sua vida ou não? Mas o que eu entendo é que sim, em alguns momentos, pela sua misericórdia, Deus pode operar um milagre na sua vida. Mas todo milagre que Deus opera sempre tem um grande objetivo: é para trazer você mais para perto de Deus e para te colocar no centro da vontade dEle. Se Deus opera um milagre na vida financeira de alguém que não é obediente à sua palavra e não vive um caminho de fidelidade e honra ao Senhor, é porque Deus quer tratar esse coração, Ele quer pegar essa pessoa, trazer para perto e falar: agora eu quero te colocar nesse caminho de obediência, para que você comece a desfrutar de promessas e de benefícios. Então, trazendo essa introdução, acho que todo mundo conseguiu entender, é que em alguns momentos a gente vai precisar sim de alguns milagres.
E a primeira coisa que nós temos que discernir nessa manhã, será que aquilo que eu estou buscando é por falta de obediência à palavra de Deus, por isso que eu estou precisando de um milagre extraordinário, ou realmente é uma situação realmente extraordinária? Por quê, gente? Porque nós estamos na caminhada com o Senhor, nós não somos um ser terminado, sim ou não? Ninguém é tão bom o suficiente para ter a revelação de todas as coisas e ter todas as áreas da vida muito bem organizadas e tratadas e curadas. Então, nessa caminhada com o Senhor, nesse processo com o Senhor, eu creio que a gente precisa ter esse discernimento e entender, puxa, eu estou caminhando aqui, estou desfrutando das promessas. A minha palavra nessa manhã é para que você saia daqui lembrando, eu quero desfrutar das promessas e também discernir quando eu estou precisando de um milagre e ter uma oração efetiva. Posso ouvir um amém? Dito tudo isso nessa introdução, eu quero falar sobre milagre aqui nessa manhã. Aleluia! A gente já investiu bastante tempo. Marcelo, você baixa só um pouquinho para mim o retorno aqui do teclado, por favor. A gente já investiu bastante tempo em falar a respeito de maturidade, a gente continua falando sobre isso, sobre fidelidade, sobre princípios, sobre fundamento. Mas eu quero falar um pouquinho com você rapidinho aqui sobre milagre. Porque só entende o poder de um milagre quem um dia já desfrutou dele. Gente, lembra aí agora, eu preciso um pouquinho menos, pode baixar uns 15, 20%. Obrigado. Lembra aí na sua cabeça, na sua memória aí, qual foi a última operação extraordinária que Deus já operou na sua vida? Lembra aí, comece a pensar. Eu tenho alguns milagres assim maravilhosos que aconteceram na nossa vida, na nossa casa. E é muito interessante que, olhando assim para a nossa história, Deus operou muitos milagres na nossa vida em momentos que nós precisávamos muito de uma ação extraordinária. Mas foram em áreas que não é que nós éramos desobedientes, a gente sempre foi obediente, mas em algum momento da nossa jornada nós estávamos precisando ali de recursos. Eu me lembro de um último, quero compartilhar com vocês rapidinho, um último momento que nós precisamos muito de uma intervenção divina. Eu estava há quase 7 anos trabalhando no mundo corporativo, numa grande empresa, e ali eu estava vivendo um paradoxo, assim, um pensamento, né? Uma vida bivocacionada naquele momento, trabalhando, igreja, desenvolvendo as coisas aqui, e eu me recordo que a minha história foi se desenhando praticamente igual a do meu pai. Meu pai trabalhou em muitos lugares e trabalhou também em banco, ele foi concursado, enfim. Em algum momento da caminhada dele, ele teve que entender qual que era o momento dele continuar só na igreja e sair do trabalho. Naquele momento ele precisava fazer isso. Embora eu acho que a gente consiga produzir muito no reino e também produzir fora, servindo as pessoas. Naquele momento, nessa estação ali, perto da meados ali, acho que era 2020, na pandemia, acho que era mais ou menos isso. Eu estava ali buscando o Senhor, orando, eu entendia que a igreja precisava mais do meu tempo, eu precisava me dedicar mais aqui à casa, e eu comecei a orar para o Senhor. Falei, poxa, não é fácil você tomar uma decisão, né? Você batalhou bastante, se desenvolveu na sua carreira, né? Recebeu promoções, eu ganhando um salário alto para a realidade hoje do Brasil, vivendo uma prosperidade financeira muito boa, tanto eu quanto minha esposa. Mas o nosso coração, nossa casa pertence ao Senhor, e a gente não serve a mamão, a gente serve a Deus, e precisava ter um entendimento ali, precisava buscar em oração qual era o timing certo de eu já não estar mais naquele lugar, e o próprio Deus foi fazendo as coisas naturalmente. Essa empresa foi comprada, o meu setor foi descontinuado, tinha 40 e poucos funcionários ali no meu setor, eu fui praticamente um dos últimos a ser desligado, mas eu entendi da parte de Deus que era o momento de eu me dedicar na casa de Deus e na igreja. E obviamente que a nossa carne, né, a gente começa a pensar, ok, como é que as coisas vão caminhar agora? Porque a gente precisa viver da fé. E eu me lembro que meu pai me ensinou muito isso. Ele falou assim, isso realmente é viver da fé. Você vai entregar nas mãos do Senhor e deixar Deus sustentar a sua casa. Mas eu confesso para vocês que não é fácil. Confesso para vocês que não é tão simples. Mas, passado um tempo, a gente tinha passado alguns meses, eu recebi ali um valor, eu guardei, eu semei no reino, semei na igreja. Na ocasião, a igreja estava precisando também de várias coisas, e a gente não pensa 2 vezes em impulsionar a obra do Senhor. Mas eu me recordo ali que era a época do casamento do Guilherme, que está lá atrás, e ele ia casar, e eu me lembro que a igreja se juntou para fazer esse casamento, colaborar no casamento dele.
E eu estava ali vivendo uma situação assim com a Fernanda, tentando entender como as coisas iam acontecer, alguns irmãos semeando algo na nossa vida, a gente recebendo ali todas as coisas realmente assim, era uma comida que a gente recebia, era um valor que a gente recebia, e a gente foi caminhando dessa forma. E eu me recordo que ela parou num lugar onde a gente saiu de carro, ela parou num lugar e ela foi comprar, acho que uma vela para colocar num bolo que fizeram para o dia do casamento. E a realidade, gente, era exatamente essa. Quando ela desce do carro, a Amanda era pequena, ela desce do carro, não, acho que a Amanda era pequena, não, era pequenininha. Ela desce do carro e naturalmente assim, eu pensei, ela falou onde ela estava indo, eu não tinha raciocinado muito, aí eu pego meu celular e falei assim, ela vai lá comprar essa vela com que dinheiro? Não é? Porque eu sei da nossa realidade, né? A gente não estava, graças a Deus a gente nunca deveu ninguém e não devemos nada, mas a gente estava ali no 0 a 0. Você sabe bem, né, como é que é isso, gente? No 0 a 0, e eu olhei, deixa eu ver qual recurso tem lá, como é que ela vai fazer essa compra. Quando eu entro na minha conta bancária, tinha um valor muito alto para a minha realidade, e eu, naquele mesmo momento que eu olhei, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é duvidar e pensar que aquilo não é teu e o que aquele valor está fazendo ali e da onde que ele veio. E a minha esposa, ela ajuda muito, a minha sogra tem uma empresa, ela trabalha com a minha sogra também, e às vezes elas fazem algumas movimentações, pagam um fornecedor, enfim. Naquele primeiro momento eu pensei, olha como que é a cabeça do ser humano, né? Ah não, esse dinheiro aqui é da minha sogra, eu acho que ela vai pagar alguma coisa, algum fornecedor, enfim. E eu comecei a ficar um pouco nervoso ali no carro, em um misto de emoções e quebrantamento, tentando entender o que estava acontecendo. E era bem naquele período assim de tomar decisão importante. E me recordo que a Fer entra no carro, eu apresento para ela ali o que tinha acontecido. Eu falei, amor, olha a conta bancária, olha esse valor que está aí na conta. E eu falei, eu acho que tua mãe depositou alguma coisa. Ela falou assim, não, minha mãe não depositou nada. Daí ela falou assim, deixa eu entrar aqui, que ela salva tudo assim no celular dela. Daí ela falou, deixa eu ver qual que é a conta que você recebia lá da empresa. Eu já tinha saído, tipo assim, há quase 6 meses da empresa. Eu já tinha passado vários meses, eu já estava desligado. E era exatamente um valor que veio da conta que eu recebia. E eu não conseguia entender aquele recurso ali. Porque imagine, gente, a empresa tinha feito, né, o desligamento, tinha encerrado tudo bonitinho, tinha me pago, eles me pagaram tudo que deviam, tudo bonitinho. E passaram-se quase 6 meses. Que empresa hoje, em sã consciência, faz isso, gente? Quase 6 meses, eles depositaram lá um valor. E naquele momento ali a gente começou a chorar e veio uma palavra no nosso coração. Eu sou o Senhor que te sustenta. Eu estou aqui para dizer que você está tomando a decisão certa. Eu sou o pão que você precisa, eu sou a provisão que você precisa. Se você precisar do milagre hoje, eu estou operando um milagre na sua vida. E isso aqui não é apenas uma ação extraordinária, mas é um fruto chamado obediência. Por você sempre semear na vida de pessoas. E naquele momento a gente recebeu um valor que dava aproximadamente de 7 a 8 salários que eu recebia. E ali eu pensei, puxa vida, tem mais um ano garantido para ficar mais tranquilo. E eu estou compartilhando isso aqui para inspirar você, para dizer uma coisa, Deus opera milagres ainda hoje. Você crê nisso? Deus opera milagres ainda hoje. Só que Deus, Ele continua sendo bom e continua sendo fiel, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não é mentiroso, graças a Deus. Então tudo aquilo que você já caminhou semeando na sua vida, você pode ter certeza que na estação apropriada você vai colher. E se você tem alguma área da sua vida que você precisa experimentar uma ação extraordinária, nós vamos orar hoje aqui com você e nós vamos apresentar isso diante do Senhor e nós cremos que Deus pode fazer. Você crê nisso? Agora, quando a gente fala de milagre, existe um caminho para esse milagre acontecer. Existem alguns princípios simples e rapidinho aqui, eu quero conseguir cumprir com o nosso horário, eu quero compartilhar com você e te ajudar na sua caminhada. E sabe, a minha oração aqui nessa manhã é que você não pense apenas em coisas materiais. Porque naturalmente quando nós pensamos em milagres, embora cada um tem sua dor, cada um tem sua história, cada um tem a sua vida, né? O Senhor conhece o coração de cada um. Para alguns precisam muito do milagre na área da saúde, se ora
ora-se muito pela vida e a saúde das pessoas, sim ou não? Talvez tenha alguém que precise de um milagre na área da saúde aqui, e nós vamos orar por isso. É muito comum a gente apresentar diante do Senhor também a nossa profissão, a nossa área financeira, e que nós precisamos de recursos. Nós vamos apresentar aqui diante do Senhor tudo que nós precisamos aqui para o próximo mês já. Ok? Só que nós precisamos sondar o nosso coração, e lembre-se que milagre é uma ação divina extraordinária para que tenha um resultado extraordinário aqui na terra. Então o milagre não é apenas um valor aparecer na conta, mas é um pecado de estimação sumir da sua vida e você tomar uma decisão: cara, isso aqui eu venci. Tem alguém aqui comigo? Eu me lembro que esse líder, ele falava assim: eu oro, eu creio em nome de Jesus que um dia nós vamos chegar nas nossas celas e nós vamos apresentar os nossos corações e pedir oração. Eu preciso me libertar disso. Precisa acontecer, porque, amados, a nossa conversão já é um milagre, sim ou não? A vida que nós temos com o Senhor já é um milagre, sim ou não? Sem a presença de Deus, sem a ação do Espírito Santo, a gente vai mentir, a gente vai querer a coisa dos outros, a gente não vai amar o próximo, a gente vai arranjar confusão com todo mundo vai ser errado, a gente vai criticar todo mundo. É ou não é? Porque a carne milita contra o Espírito. Nós tínhamos essa natureza caída e o Espírito Santo entrou dentro de nós, Jesus Cristo nos alcançou e a gente vive uma novidade de vida, mas é Deus em nós, é a presença de Deus em nós que nos mantém saudáveis, amém? Aleluia. Então, meus queridos, sem Deus nós somos pessoas ruins e essa é a realidade. E a gente tem que parar de ser pessoas religiosazinhas, que vai chegar lá, ai, como Deus é poderoso, incrível, maravilhoso, mas esses pecados, as impurezas, o seu coração ainda continua inclinado para as coisas erradas. E talvez esse é o milagre que Deus precisa, esse é o milagre que talvez você precise na sua vida e que Deus venha com uma intervenção. Gente, eu conheci pessoas que passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sempre tem a língua solta e fala mal dos outros. É um milagre que precisa acontecer. Vocês estão conseguindo compreender? Tem alguém aqui comigo? Tem um milagre que acontece dentro do nosso coração. Tem milagres que acontecem na nossa consciência. O apóstolo Paulo, ele fala muito que a transformação que acontece na nossa vida, ela primeiramente precisa acontecer na nossa mente. É uma metanoia, é uma mudança de mente. Quantos milagres precisam acontecer na nossa mente? Talvez eu caminho com o Senhor há 5, 6, 7, 8, 10 anos e ainda não entendi sobre fidelidade e honra. Ainda eu sirvo a Mamão e não a Deus. Deus é poderoso para me curar, mas Ele não é poderoso para me prosperar, para converter o meu coração a entender que eu preciso semear e dizimar. Tem alguém aqui comigo? Então, quando a gente entra nessa linguagem religiosa, a gente sempre vai pensar no carro, na casa, no emprego, no milagre físico, tudo aquilo que a gente pode ver. Mas o que Deus quer fazer também nessa manhã é operar naqueles lugares que ninguém pode ver, mas você sente e você vê todos os dias. Amados, se Jesus voltasse hoje, qual era a sua vida, qual coração você ia apresentar para Ele? Qual é o nível da nossa fé? Qual tem sido o nível da nossa fé? Então Deus deseja operar milagres nas nossas vidas. Eu creio, Ele continua fazendo isso. Ele liberta pessoas, Ele cura enfermos, Ele restaura casamentos, Ele restaura corações, Ele cura as feridas da alma, Ele cura as rejeições, Ele liberta pessoas, Ele continua sendo esse Deus. Glória a Deus por isso. Mas a minha oração é que, se você precisa de uma intervenção divina nessa manhã, não seja apenas, e você não apresente apenas as coisas que você pode tocar, mas você apresente o seu coração, as suas mazelas e aqueles problemas que acontecem mais lá no profundo íntimo da sua vida, porque talvez você precisa de um milagre. Talvez o discipulado não é suficiente. Talvez uma boa pregação não seja suficiente. Talvez um irmão chegar para você e falar alguma coisa não seja suficiente. Tem alguém aqui comigo? Talvez todas essas coisas contribuam, mas você precisa de um milagre na sua vida. Porque, amados, tem coisas que é só um milagre. Você chegar para alguém que é viciado em alguma coisa, é só um milagre daquele irmão largar aquilo, sim ou não, gente? Para nós, muitas vezes, que não temos o mesmo vício, é óbvio, a gente fala as coisas mais simples. Para nós é óbvio, cara, é só separar. Cara, isso aqui faz mal. Cara, não é por aqui que você tem que ir. Mas para alguém que está preso num cativeiro,
alguém que está cativo em algum tipo de vício, é só um milagre, meu irmão. Posso ouvir um amém? É só um milagre. E o primeiro passo para a gente viver um milagre é a gente crer que Jesus pode fazer. Porque deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Tem pessoas dentro da igreja que não acreditam que Deus pode fazer. Pastor, como que você pode julgar e falar isso? Porque a gente conhece as pessoas pelos frutos. Pessoas ainda vivem uma mentalidade religiosa e não creem de todo o coração que Deus pode fazer e operar um milagre. E aí a gente vai ver aqui na palavra, vou pegar pelo menos 3 exemplos aqui para vocês, para a gente ir indo para a reta final, de pessoas que acreditaram muito que Deus podia fazer, e também de algumas pessoas que não acreditavam tanto que Deus podia fazer. Mas na maioria das vezes, dos textos bíblicos, nós vamos ver pessoas com o coração cheio de fé. Quando existiram milagres, aconteceram milagres com pessoas que não tinham tanta fé, tinha uma pedagogia por trás e Jesus estava querendo ensinar algumas coisas, mas na maioria das vezes tinha alguém com o coração encharcado de fé que Deus podia fazer. E eu creio em nome de Jesus que Deus pode fazer. Você crê nisso? Você crê nisso? Então agora, existe um caminho para você vivenciar um milagre. Existem alguns passos que nós temos que dar. Não é simplesmente, ok, eu fiz uma oração, eu creio no Senhor. Existe uma condição que o nosso coração precisa estar. Nosso coração precisa estar alinhado com o coração do Senhor. E eu quero compartilhar rapidinho isso aqui com você. Não há nada que a presença de Jesus não possa mudar. Você crê nisso? Amém? Jesus, ele cura doenças físicas, emocionais e espirituais. Jesus liberta vícios, prisões espirituais. Jesus transforma corações, relacionamentos e situações. Jesus, ele renova a nossa vida. Jesus nos dá a vida abundante aqui na terra e na eternidade. Então, coloque e guarde isso no seu coração como um fundamento. Essa é uma verdade absoluta. Amém? Agora, como nós vamos viver e celebrar juntos a nossa fé? Como que nós vamos viver e celebrar os milagres na nossa vida? Existe um caminho que Jesus deixou estabelecido para nós. Marcos capítulo 5, não temos a projeção aqui ainda, mas se você tem teu celular aí, a sua Bíblia, abra ali ou anote para você poder estudar em casa depois. Marcos no capítulo 5, versículo 24 a 29, tem uma história muito conhecida, deixa eu ler aqui para vocês. Diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Essa aqui é uma história muito conhecida, é a mulher do fluxo de sangue, e aqui o texto está já deixando muito bem claro, de forma literal, que ela sofria 12 anos com um grande sangramento, ok? Eu acho que todo mundo em algum momento já estudou esse texto. Eu não tenho tanto tempo de me aprofundar nele, mas se você estudar, entender o contexto daquela época, era alguém completamente, não apenas que ela estava com um problema físico, mas aquele problema físico afetava as suas emoções, o seu emocional e a sua alma, porque naquela época existia uma grande rejeição para alguém que estava numa situação como ela. Então, ela estava ali não apenas tendo 12 anos de um sofrimento no seu corpo, mas um sofrimento na sua alma. Era alguém que sofria uma grande rejeição. Era alguém que era tido como uma pessoa impura e as pessoas não chegavam perto dela. E quando o texto diz que quando ela ouviu, pensou no nome de Jesus, sabia que Jesus estaria por ali. Quando ela ouviu falar de Jesus, cresceu dentro dela uma grande expectativa e uma certeza que Deus poderia operar um milagre na vida dela. Entendo que era alguém que já tinha investido muito tempo em médicos. Ela já tinha tentado resolver esse problema de outras formas. E talvez você também já tenha tentado resolver algumas coisas na sua vida de várias formas. E o que esse texto nos ensina aqui é que Deus é poderoso para instantaneamente operar um milagre na nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus. Seguiu o caminho do milagre. Mas ela não foi de qualquer jeito.
Ela foi com um coração cheio de fé e expectativa. Porque uma fé que nos impulsiona a vencer os muitos desafios que acontecem no nosso caminho, vem desse coração, com uma certeza que Jesus pode fazer. E o que esse texto mais me ensina são duas coisas poderosas. Primeiro, Jesus é o único que pode fazer. Jesus é o único que pode fazer. Aqui fica muito claro, ela tentou todas as alternativas e não foram suficientes. Pastor, está falando que eu não tenho que ir no médico? Não, você pode ir, você tem que ir, está tudo bem. Deus usa até mesmo um médico para operar um milagre na sua vida, muitas vezes. A gente não pode negligenciar. Lembra a minha introdução? A gente faz o ordinário. A nossa parte a gente faz. Mas o extraordinário é com o Senhor. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, em primeiro ponto, para a gente viver esse milagre, que é estar no caminho do milagre, é o caminho da fé resiliente. Muitas pessoas desistem no caminho. Você já conheceu alguém que já desistiu? Você já desistiu na sua vida, em alguma área, em alguma situação, em algum momento? O que nós precisamos nesse tempo é ter uma fé resiliente, que entra tempestade, entra dias difíceis, entra dias maus, entra dias bons e depois de novo dias maus, mas ela permanece firme. Então uma coisa que nós precisamos ser é resilientes, porque quem não é resiliente, ele retrocede. E é um desafio, irmãos, é ou não é? É ou não é? Nós estávamos sentados conversando ali, fazendo uns planejamentos, e aquilo que veio nas palavras minhas, do meu pai, falou assim, retroceder jamais. É um grande desafio permanecer e viver o que a gente está vivendo, é muito desafiador, mas retroceder jamais. Deus vai operar um milagre, nós vamos permanecer fiel, nós vamos continuar aqui, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então que isso te inspire e você aprenda nessa manhã. Nós precisamos ter uma fé resiliente como a dessa mulher, que foi curada quando tocou nas vestes de Jesus. Posso ouvir amém? Aleluia, louvado seja Deus. O risco de não conseguir chegar até Jesus e se frustrar novamente era uma realidade. Então assim, ela já tinha se frustrado quantos anos, gente? Já parou para imaginar? A gente precisa ler o texto e pedir Espírito Santo, me revele aquilo que o texto precisa me ensinar. Imagine como que essa mulher saía de cada encontro com o médico. Imagine como que ficava a condição do coração dessa mulher todas as vezes que ela semeava algo, investia para tentar resolver o problema dela e não era resolvido. Imagine como que foi se tornando o coração dessa pessoa. Então o risco de não conseguir chegar até Jesus e se frustrar novamente acontecia. Talvez aquela mulher era um paradoxo, era uma mistura de emoções. Ela sabia que Jesus podia fazer, mas talvez as vozes que assombravam a mente dela e do passado falavam, mais uma vez não vai dar certo. Mais uma vez você vai investir energia e não vai acontecer. Porque afinal de contas você já está 12 anos enferma. Será que você vai conseguir mesmo? Mas ela foi resiliente, o caminho da fé resiliente. Ela resistiu às dificuldades, ela já estava ali no meio da multidão, e o texto diz que tinha muitas pessoas, e ela foi ali, de alguma forma, tentando chegar até Jesus, e alguns outros comentaristas, eles escrevem que as pessoas estavam se afastando dela, porque ela era impura, mas ela foi curada, E para o próximo ponto, que você guarde isso aqui nessa manhã. Primeiro, a gente aprende com essa mulher a ter uma fé resiliente. A gente aprende com ela que da mesma forma que nós temos, que ela tinha os seus dilemas e ela teve negativas e ela estava assim, sofrendo muitas rejeições, talvez na nossa vida é assim também. Talvez você já está 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos tentando algo e você já se frustrou muitas vezes. Você não pode desistir, amém? Amém, gente? Você não pode desistir de crer e acreditar que Deus pode fazer. Tem alguém que está orando pela conversão de algum ente querido aqui? Talvez você está aqui, 20 anos orando, 25 anos orando, 30 anos. Você não pode desistir, amém? Nós não podemos desistir. Nós cremos que Jesus pode fazer. E o tempo certo é dele, é ele quem conduz todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. Então guarde nessa manhã ter uma fé resiliente em nome de Jesus. E crê que, e uma segunda coisa que eu entendo aqui também, gente, Deus, ele governa sobre todas as coisas, você crê nisso?
Deus, Ele está em todas as coisas, amém? Ele está aqui na minha vida, Ele está na vida do Jonas, Ele está governando todas as coisas, Ele está em todos os lugares, mas Deus não habita em todos os lugares. Deus, Ele habita onde Ele é adorado. Sabe um princípio que nós precisamos aprender? Nós precisamos estar onde Jesus está. Jesus pode operar um milagre na sua vida enquanto você está lá no chuveiro orando? Pode, porque Deus é Deus. Deus pode operar um milagre enquanto você está ali num domingo, antes de dormir, fazer uma oração e algo acontecer? Pode, mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas coisas que só acontecem no ajuntamento dos santos. E essa é a pedagogia de Deus. Sabe o que eu estou querendo explicar é o seguinte: Deus pode operar um milagre aonde Ele quiser e em qual condição você estiver. Independente, Ele pode operar esse milagre, mas a maneira que a gente vê e aprende aqui nas Escrituras é uma forma pedagógica de Deus te tirar de um lugar de não acreditar mais, de falta de fé, e te deixar sempre ativo acreditando que algo pode acontecer. É por isso que a gente vem muitas vezes para um culto, eu tenho expectativa que eu vou receber. Eu vou naquela cela, eu vou pedir uma oração. Tem um culto de curas e milagres, eu vou lá porque eu sei que Deus pode operar um milagre. É a pedagogia de Deus para manter o nosso coração no lugar certo, porque se depender só de nós, nós desistimos. Se você falar, eu vou orar só antes de dormir para um milagre acontecer na minha vida, você não vai orar todos os dias. Talvez você não vai ter o mesmo nível de fé. Porque se você parar para pensar, essa mulher, quando ela ouviu sobre Jesus, ela foi atrás dele, mas lá tinha várias outras pessoas que também tinham a fé que Jesus poderia fazer algo. Tem alguém aqui comigo? Aleluia! A gente precisa aprender isso nessa manhã. Cara, o cristão precisa abrir a mente, precisa acontecer uma revolução no nosso coração e na nossa mente. Entender que as nossas liturgias não são apenas atos religiosos, mas é saber, eu estou indo onde Jesus está. Um altar de adoração vai ser levantado naquela igreja. Eu vou estar lá onde Jesus está. E no meio dos louvores Ele pode operar um milagre. E com a rendição do meu coração eu posso tocar Jesus e ser curado. Então que nessa manhã você aprenda isso. Tenha uma fé resiliente. Esteja onde Jesus está. Jesus pode operar um milagre na sua vida independente de onde você esteja. Mas existem algumas coisas que vão acontecer num ambiente preparado para tal. Aleluia. Por isso que você vai ver a história dos avivamentos, pessoas sendo curadas, né? Meu pai esteve agora recentemente na igreja do Guilherme Maldonado em Miami. Eu estive lá também em 2019. Você vê coisas extraordinárias acontecendo. Deus poderia curar aquelas pessoas enfermas em casa? Sim ou não? Mas por que Deus foi operar naquele ambiente? Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha que tem um nível de fé para ser curado, mas nós não temos. E às vezes a fé do nosso irmão do lado opera na nossa cura. Essa é a realidade. O reino de Deus é um reino em movimento, é um reino de poder. O que não dá é para a gente entrar um culto, sair outro culto, escutar uma boa palavra e a nossa vida continua a mesma. É por isso que nós precisamos estar juntos. Talvez eu cheguei com um coração, com uma fé nível 70%, mas o Gabriel está com 100%. E ele vai olhar e vai fazer uma oração por mim, e juntos a gente vai se unir e algo vai acontecer. Nós não somos seres terminados. E embora aquela mulher sofreu 12 anos e ela teve resiliência e foi até Jesus sozinha, existia uma multidão buscando Jesus também. São as referências. A melhor coisa é você olhar para o lado, alguém que tem mais fé do que você. Eu falo para todo mundo, você quer ser cheio de Deus, caminhe com gente que ama mais Deus do que você, que entende mais do reino do que você, que entende mais da palavra de Deus do que você, porque se você andar somente, não que você não pode andar com outras pessoas, mas somente com pessoas que estão no mesmo nível de fé, ou abaixo de você, você vai padecer e vai parar no meio do caminho. Aleluia? Aleluia! Então é isso que o reino de Deus nos coloca. Guarde nessa manhã esse primeiro ponto. Uma fé resiliente e estar onde Jesus está. Era comum. A história dessa mulher era a história de muitos outros. Muitas pessoas, vamos até aquele lugar, porque existe um homem que está fazendo milagres, está operando milagres. Existe um homem que ele cura cegos. Existe um homem que ele cura enfermos. Existe um homem que liberta cativos. Existe um homem que faz surdo ouvir, cego enxergar e o morto ressuscitar. E eles vão até esse lugar. Aleluia! E é assim que é a matemática do reino. Vocês lembram o que diz lá em Atos? Lá a partir do capítulo 2, quando acontece aquela grande manifestação, e a gente vai depois vendo como que aquela igreja primitiva se comportava, e o texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
A perseverança, essa palavra no original, ela tem uma raiz muito profunda. E fala de resiliência, de permanecer, de insistir, de não parar, de perseverar. Isso que fala o texto. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, nós não vamos desistir, nós vamos continuar. Deus continua fazendo, Deus ele vai fazer, Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. E nós vamos continuar, e Deus pode te curar, e Deus pode te libertar. Você não vai desistir. Essa era a linguagem da igreja primitiva, e tem que ser a nossa linguagem, amém? Não, porque às vezes a gente chega na igreja, fica moadinho. Parece que não, a gente tem que ser homens e mulheres que inspiram outras pessoas. E no dia que você estiver mal, o outro vai vir e vai colocar a mão no seu coração e falar: seja curado em nome de Jesus. Que o Senhor te encha de fé e expectativa. Porque Deus ele não vai se manifestar numa igreja onde tem duas pessoas com o coração cheio de fé, embora ele possa fazer isso. Mas ele se agrada em se manifestar onde ele é adorado na coletividade, onde tem corações queimando por ele e na mesma expectativa que ele pode fazer. Não adianta ter 3 pessoas que creem que podem operar um milagre e tirar o câncer de alguém. Existe um movimento muito maior e sem sombra de dúvida esses milagres acontecem. Lá naquela igreja é isso que acontece, meu pai pode testemunhar. E é tão poderoso que acontece que o pastor vai chamando os pastores e ele vai colocando exatamente os problemas bem de forma específica. Problema na coluna, problema na visão, problema disso, problema daquilo. E vai fazendo as filas e vai recebendo oração e vão sendo curados. Porque estão no mesmo espírito, estão com a mesma expectativa. Então nessa manhã, a Igreja Rei das Nações, nós precisamos caminhar na mesma expectativa. Aleluia. Aleluia, em nome de Jesus. A gente precisa crescer nisso, a gente precisa avançar nisso. Deus pode fazer algo na sua casa? Pode, mas você precisa estar aqui, porque além de Deus querer fazer algo na sua vida, você contribui para o milagre de Deus acontecer na vida do nosso irmão. Aleluia, glória a Deus por isso. Por isso a gente insiste em oração, por isso a gente insiste. Glória a Deus pelos irmãos que estavam aqui de manhã, ontem. Nós precisamos juntos caminhar no mesmo espírito, na mesma visão, e milagres vão acontecer. Aleluia, glória a Deus. Então uma oração em cima desse ponto é: você que está enfrentando dificuldades no seu caminho para o milagre, não desista, amém? Seu milagre está logo ali, falta pouco. Não pare de avançar, não pare de ir na direção de Jesus. Há pouco tempo a gente recebeu um milagre aqui na casa, um diagnóstico de câncer. O irmão chegou lá e ele prontamente conversou conosco. Ele falou assim: cara, são os médicos mais experientes, são os caras mais conhecidos da cidade, dos melhores hospitais, e eles já trouxeram para mim um diagnóstico que eu tenho câncer. E naquele momento a gente se encheu nosso coração de esperança. Nós não acreditamos nesse diagnóstico. Deus pode curar você, cara. Nós cremos nisso. E dali um tempo aconteceu e não era câncer. Deus curou. Deus arrancou o câncer daquele rapaz. E foi num culto, eu me lembro que a gente estava aqui e Deus pegou e falou: tem alguma pessoa sendo curada nessa manhã aqui enquanto nós adoramos? Então nós precisamos estar onde Jesus está, e nós não podemos nos submeter aos diagnósticos terrenos, mas crendo que Jesus é o médico dos médicos e a última palavra de Deus. E o nosso coração se encheu de alegria quando ele recebeu o novo diagnóstico e falou assim: cara, eu não tenho câncer, o que eu tenho é alguma outra coisa, e Deus está curando. Então que você se encha de expectativa por aquilo que Deus vai fazer no segundo semestre. A gente precisa se movimentar mais, a gente precisa crer mais, a gente precisa acreditar mais, em nome de Jesus, independente das dificuldades. Aleluia. Segundo ponto importante, eu vou terminar aqui 15 minutos no máximo, amém? Estão firmes aí? Amém? Segundo ponto bem importante para a gente viver esse caminho do milagre, o caminho da gratidão. Muitas pessoas estão em busca de que algo extraordinário aconteça, mas tem um coração completamente sem contentamento, sem gratidão. Se nós estamos aqui buscando uma intervenção divina na nossa casa, na nossa igreja, primeiramente nós temos que agradecer por aquilo que Deus já fez e está fazendo. Afinal de contas, eram 2 anos que nós estávamos tentando achar um grande espaço e a gente tinha muitas dificuldades. Sim ou não? Quem está com a gente sabe que era assim. Então não adianta a gente só colocar os nossos olhos nos desafios, mas a gente precisa primeiramente ter um coração grato por aquilo que Deus já fez e está fazendo. Tem alguém aqui comigo?
Tem um texto conhecido também, está lá em Lucas capítulo 17, vou ler, você só anote, vou ler bem rapidinho. Lucas 17, versículo 11 ao 19, ele diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse é um texto que nos ensina assim muitos princípios, mas eu vou pensar aqui pelo menos um muito importante. Então aqui a gente entende que todos foram curados fisicamente, sim ou não? Todos foram curados fisicamente. Eles foram purificados, eles foram curados ao caminho dos sacerdotes. Só que aqui o texto diz que somente um foi salvo, o que voltou para agradecer. A gratidão sempre deixa a porta dos milagres aberta nas nossas vidas. A gratidão sempre deixa uma porta para novos milagres maiores acontecer nas nossas vidas. Porque entendo, duas coisas aconteceram com aquele que voltou a agradecer. Com os outros apenas uma coisa aconteceu. Primeiramente, eles foram curados da sua visão, todos os 10. Mas aquele que agradeceu voltou, ainda assim ele foi salvo. Ele recebeu a revelação da salvação. E ele foi salvo, diz o texto. Tem alguém aqui comigo? Então o texto está entregando para mim e para você um princípio. A gratidão, ela é poderosa e ela abre a porta para novos milagres nas nossas vidas. Então talvez nessa manhã você vai apresentar algo diante de Deus. Deus é poderoso pelo nível de gratidão que você tem no seu coração, de não apenas Ele operar o milagre que você busca, mas para operar milagres que até você nem sabe que você precisa. Porque foi isso aqui que aconteceu. Foi isso que Jesus fez, foi isso que aconteceu aqui nessa realidade, nesse texto poderoso. Então a ingratidão é um grave pecado. O ingrato, ele é insatisfeito. Conhece alguém que é bem insatisfeito, gente? É terrível você conversar com uma pessoa ingrata. A ingratidão traz estagnação espiritual. O caminho do milagre é o caminho da gratidão. Temos muitos pedidos para fazer e podemos fazê-los. Somos filhos, mas certamente também temos muito que agradecer. O que você tem para agradecer nessa manhã? O que você poderia apresentar diante do Senhor? Como que está a condição do seu coração? No meio de tantas demandas, desafios e coisas que nós precisamos vencer, o que você pode agradecer? A gente pode agradecer por tantas coisas. Obrigado, Deus, por eu respirar nessa manhã. Por ter um alimento para comer, para eu ter uma família espiritual, para que eu preciso que orem por mim, que eu sou pertencente, ter uma família de fé para dizer, cara, eu tenho uma família de fé. Obrigado pelo dia lá fora, obrigado pela saúde dos meus filhos, obrigado pela liderança que eu tenho, obrigado pelos pastores, obrigado pelo trabalho que eu tenho. São tantos motivos. Mas o inimigo, ele quer transformar o coração dos filhos de Deus em ingratos, ter um coração ingrato. Pessoas que não agradecem, porque pessoas que não são gratas, elas padecem, elas não frutificam. Isso aqui é muito sério. Seja grato. Em nome de Jesus, cresce sempre quem agradece. Quanto mais você ser grato e agradecer, mais você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Seja grato por aquilo que Deus colocou. O perigo de nós nos tornarmos religiosos é porque uma das características do religioso é porque ele se torna crítico de tudo e de todos. E aí, para se tentar arrotar uma falsa espiritualidade, diz, não, eu estou ficando meio velho, eu estou ficando meio chato mesmo. Não, cara, você não está ficando menos crente. O que nós não podemos ser pessoas ingratas e que vê defeito em todo mundo, em todos, toda hora. Já conheceu alguém assim, gente? Deus nos livre de tornar a pessoa ingrata e crítica e de tudo. A gente precisa ter gratidão no nosso coração. Sabe, um contentamento? É um contentamento.
Eu digo para todo mundo, seja grato e tenha contentamento no coração. O contentamento ele é muito importante, porque tem alguns momentos da nossa vida que a gente não está vivendo o que a gente sonhou. Mas é uma oração que você faz: Pai, eu não estou vivendo o que eu sonhei para a minha vida, mas obrigado por aquilo que o Senhor já tem me dado. Mas eu estou focado, eu estou mirando naquilo que eu estou sonhando, naquilo que o dia Deus depositou. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas obrigado pelo que eu já tenho. Nós devemos agradecer pelo maná diário. Nós devemos agradecer pela provisão diária. Amém? Glória a Deus. Então, não seja uma pessoa ingrata. A oração em cima desse ponto é: peça hoje para Jesus transformar seu coração. Que Ele te ajude a olhar a vida, as circunstâncias, as pessoas com olhos de abundância. Os grandes milagres florescem no solo da abundância e não da escassez. Você precisa ter um coração preparado para os milagres acontecerem. Talvez alguns milagres não aconteceram ainda porque você tem um coração ingrato e cheio de crítica. E no fundo, o ingrato e o crítico, ele não acredita que Jesus pode realmente fazer. Dura esse discurso, mas essa é a realidade, gente. Terceiro ponto aqui, bem importante também, para a gente viver o milagre na nossa vida, esse caminho do milagre, é o caminho da submissão incondicional. Submissão incondicional. Aqui é um texto também que a gente poderia tirar muitos princípios. Eu vou ler rapidinho. Lá em João, no capítulo 9, no versículo 5 a 7, diz assim: João 9, 5 a 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado, né? E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe o que a gente aprende aqui? Por que eu coloquei uma submissão incondicional? Perceba que nós estamos aqui no terceiro texto onde Jesus opera um milagre. Você percebeu que Jesus opera milagre de várias formas diferentes? Vocês já estudaram os textos onde Jesus opera um milagre na visão de pessoas cegas? Ele operou esse milagre de formas distintas e diferentes. Você entende que todo milagre existe uma ação nossa? Se não existe uma ação nossa, existe alguma ação de alguém que nos ama. Lembra quando Lázaro é ressuscitado? O homem estava lá, deitado lá, morto. Mas alguém se moveu, sim ou não? Alguém foi até Jesus, alguém suplicou, alguém teve fé, alguém clamou. No outro texto que nós lemos ali, os 10 leprosos foram purificados, sim ou não? Mas foi ali instantaneamente. O que Jesus disse? Vão até os sacerdotes. Poderia operar um milagre ali naquela hora? Sim ou não? Claro que ele poderia, mas precisa existir uma ação de fé, uma ação, um coração com expectativa que Deus pode fazer. Precisa existir uma ação nossa. E Jesus disse: vai até os sacerdotes. Não é os sacerdotes que iam curar, é o próprio Jesus, mas eles obedeceram. Então por isso nós precisamos se submeter a Jesus e a palavra de Deus. E aqui nesse texto é mais um texto onde Deus opera um milagre na visão de um cego de uma forma diferente. O texto está dizendo que ele foi lá, cuspiu no chão, fez ali uma melequinha e passou naquele homem. Ele poderia ser curado ali na hora, gente. Precisava. Imagine pegar aqui e dar um cuspe no chão, né? Tem umas pessoas que falam: nossa, que nojo, que coisa mais nojenta. Por que Jesus fez isso? Porque ele opera milagre da forma que ele acha que deve operar. E aí ele diz: vá lavar-se no tanque de Siloé, ou seja, vá lá lavar esse teu olho. Não é o tanque que está curando aquele rapaz, é a palavra de Jesus, o poder que opera em Jesus. Mas ali ele precisava: cara, você tem que ter uma ação, você tem que me mostrar que você crê que eu posso fazer. Porque a intenção de Jesus operar um milagre, lembre-se, não é apenas operar um milagre por operar um milagre, mas é para que a glória de Deus seja manifesta e aquele homem se conecte com Jesus e viva uma vida de reino com o Senhor. E aí ele se submeteu, independente do que Jesus pediu. E aqui o texto está dizendo: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
Então a gente não pode questionar as formas e as maneiras que Jesus opera o milagre. E quantas pessoas nós temos questionando, sim ou não? Obviamente que nós temos que ter um discernimento e entender aquilo que é fogo estranho, aquelas coisas meio esquisitas, porque a palavra de Deus é o que nos sustenta. Mas Jesus, ele opera milagres de várias formas, e a gente tem que se submeter a isso. E existe aqui um contexto muito interessante aqui, né? A gente pensa, por que Jesus foi lá, cuspiu? Lembre-se, da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue recebeu uma cura de vida no seu físico, ela recebeu uma cura na sua alma. Naquele momento que ela é curada do sangramento, acontece uma das maiores libertações e cura interior, na verdade. Ela foi curada nas suas emoções de uma rejeição de 12 anos. E não foi diferente com esse cego aqui que foi até o tanque de Siloé. Que se você estudar o contexto daquela época, pessoas que eram cegas, tinha a mulher do fluxo de sangue, elas eram rejeitadas. Os leprosos então, eles eram impuros, as pessoas assim faziam coisas terríveis. E para estes que eram cegos e como a mulher, sabe o que as pessoas faziam? Esse cego estava passando perto de uma pessoa que era normal, e a pessoa expressava a sua rejeição, cuspindo no chão. Sai daqui, seu verme, eu não posso ficar perto de você. Você sabia que isso que acontecia? Essa era a prática daquela época. Imagina o que passou na cabeça desse cego quando um homem do lado dele cospe no chão. Já parou para pensar nisso? Então Jesus não tinha o desejo de apenas curar a visão física natural daquele homem, mas ele queria gerar e transformar o coração dele. Ele queria curar o interior daquele homem que foi rejeitado a vida toda. Então, muitas vezes, na nossa principal dor, é onde Deus vai operar um milagre na nossa vida, e a gente vai se transformar cura para outros irmãos. Que foi naquilo que ele mais foi rejeitado que Jesus operou um milagre na vida dele. Jesus poderia falar assim, enxergue agora. Sim ou não? Então, duas coisas acontecem. Primeiro, ele vai lá e cospe no chão. Imagine, eu fico imaginando o som vindo no ouvido daquele homem. Ele falou, mais uma pessoa está me rejeitando. E aí ele passa aquilo nos olhos, pede para ele ir lá para o tanque de Siloé. Então ele tem uma ação e ele é curado, não apenas no seu físico, na sua visão, mas no seu interior. Porque Jesus é assim que ele faz. O desejo de Deus é que você não seja simplesmente curado e saia acreditando que Deus pode fazer, mas Ele quer que você saia cheio da presença de Deus, com o coração tratado, cuidado, limpo, restaurado, para curar outras pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. Posso ouvir um amém? Imagine, gente, esse homem ser curado, mas com o coração totalmente cheio de rejeição. Ele ia enxergar com os olhos naturais, mas ele nunca ia conseguir enxergar com os olhos espirituais. Imagina esse cego no meio da igreja. Ele ia criticar da música, ele ia criticar que a obra demora, ele ia criticar que a palavra foi dura demais, ele ia criticar que as pessoas não vão orar, ele ia criticar do louvor, ele ia criticar do som, ele ia criticar de tudo, porque ele era rejeitado. A obra que Deus faz na nossa vida é uma obra perfeita, somos nós que aceitamos ou não. O milagre que Deus quer operar em nós não é apenas no físico, mas é no nosso interior também. Aleluia, posso ouvir amém? Essa é a palavra de Deus. E para a gente concluir aqui, em nome de Jesus, mais um ponto importante para esse caminho do milagre. É o caminho da humildade e rendição. O que nós precisamos muitas vezes não é apenas orar e crer que Jesus pode fazer, mas é o como nós oramos e cremos. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. E a gente vê hoje cristãos, tanto nas igrejas quanto na internet, soberbos e arrogantes. E acredito muitas vezes que a sua forma de falar, a sua oratória, o seu ministério, o seu network, a sua forma de agir, o seu modus operandi pode gerar e operar alguma coisa em alguém. Mas o que eu e você precisamos ter nesses dias para que Deus opere um milagre é uma humildade, uma rendição total ao Senhor. Em Mateus capítulo 15, no versículo 21 a 28, diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. O que ela fez? Adorou de joelhos. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus havia curado e feito milagres para os outros estrangeiros durante seu ministério. Ele tinha feito muitas coisas. Certamente o Senhor, ele estava trabalhando algo mais profundo no coração daquela mulher. E também nos seus próprios discípulos ali, porque os discípulos falaram: manda essa mulher embora. Sim ou não? Fica enchendo aqui no nosso ouvido, fica indo atrás de nós, gritando aqui. Nós temos mais o que fazer. Nós temos 3 reuniões de liderança essa semana. A gente tem que falar lá com o nosso novo fornecedor, lá do telão de LED que nós vamos pôr. Porque nós temos aquele churrasco para fazer lá, e a gente vai lá, né? Tem aquele movimento para fazer, e isso é mais importante. Não, porque nós temos o nosso futebol no sábado, sabe como é que é? Pô, fica aqui gritando, distraindo a gente das coisas que a gente tem para fazer. Em algum momento, esses discípulos, eles tinham isso no coração. Esqueceram que eram filhos e acharam que eram funcionários de Jesus. E Deus não tem funcionário, Deus tem filho. Deus, ele não precisa que a gente faça coisas para ele, embora ele se agrade. Mas que nós não podemos perder o nosso coração de filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E essa mulher nos dá uma aula de humildade e rendição. Mesmo diante do silêncio e do aparente descaso ali de Jesus, aparente, né? Ela se prostra, se humilha em profunda rendição. Jesus elogia ali nesse texto, né, a fé da mulher e despede com um milagre que ela buscava. Aí a minha pergunta nessa manhã é: qual é a sua reação diante do silêncio de Deus? Em algum momento ele estava em silêncio. Qual é a sua atitude quando Deus parece não estar fazendo aquilo que você deseja? Qual é a nossa atitude quando Deus aparentemente não está fazendo aquilo que a gente está buscando? Rendição ou revolta? Humildade ou uma rebelião? O caminho do milagre é o caminho da rendição e da humildade. Qual foi a última vez que você entrou aqui e não apenas o seu corpo se rendeu, mas o seu coração? Essa é uma pergunta que eu faço nessa manhã. Abra agora o seu coração para Jesus. Tudo bem-estar, sabe? Abra o seu coração, não só o seu coração, mas a sua mente. Não deixe que as dificuldades em entender e em esperar o que você tem buscado em Jesus se transformem em revolta, orgulho ou desistência. Nós precisamos ter um coração rendido, amém? Nós precisamos ter um coração que é humilde e se rende à voz do Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu corri bastante aqui na minha palavra, eu tinha mais algumas coisas para compartilhar, mas eu acho que foi importante vocês conseguirem entender. Deus tem planos e propósitos muito maiores do que você pode mensurar, pedir ou imaginar. Renda-se hoje a Ele e decida trilhar o caminho dos milagres de Deus em sua vida. Sabe, esses aqui são caminhos importantes para que a gente desfrute de um milagre. Às vezes a gente pensa que é somente orar, apresentar diante do Senhor, mas existe uma ação, como a gente aprendeu aqui em vários textos. Jesus operou milagres na vida de várias pessoas e Ele esperava que elas fizessem algo. Existia uma condição do coração, existia uma maneira de se colocar diante do Senhor. Então a gente falou aqui sobre esse caminho, que primeiro é ter uma fé resiliente, a crer que Deus pode fazer e você perseverar em dias difíceis e de silêncio do Senhor. Nós precisamos ter um coração grato, a gente precisa agradecer e ter contentamento no coração. Nós precisamos também ter uma submissão incondicional, e não importa a condição, nós precisamos nos submeter a Deus.
Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus e não questionar a forma que Ele quer operar o milagre na nossa vida. Ele age e Ele atua de várias formas diferentes e distintas. E só o último ponto aqui que eu não falei, mas que é também muito importante para a gente encerrar e para entender esse caminho do milagre, é que o caminho de testemunhar da bondade de Jesus por onde formos faz toda a diferença. Perceba que muitas vezes, em muitos milagres, Jesus, ele estava esperando uma ação, ele operou um milagre no físico, mas no seu interior. Em alguns momentos ele disse: vai, compartilhe com todo mundo, vai, compartilhe desse milagre, vai, tua fé te salvou. Não tem uma pessoa que foi encontrada por Jesus que não vai querer compartilhar o que Deus fez com outra pessoa. Então é muito importante também a gente testemunhar da bondade de Jesus por onde nós formos. E parece uma coisa assim, tão simples, mas muitas vezes nós somos tomados de uma vergonha, talvez de um pensamento de ingratidão, talvez de uma falta de consciência do que Deus fez, porque aquele que tem consciência do que Jesus fez, ele sempre vai querer compartilhar. Amados, quantas pessoas vão ser achadas por Jesus pelo testemunho que você vai dar? Você vai chamar uma pessoa: eu quero compartilhar o que Jesus fez. E aquela pessoa vai se encher no coração, porque provavelmente todo mundo tem algum milagre que precisa alcançar. E aí você vai ter uma oportunidade de pregar Jesus para aquela pessoa. E aí você vai começar: olha, tem uma forma de Jesus operar um milagre na sua vida. Você precisa agradecer. Olha, deixa eu te contar uma história. Existia uma mulher que ela não foi apenas curada no seu físico, mas ela foi curada no seu interior. Ela estava 12 anos lá com sangramento e ela foi curada. Mas existe uma outra pessoa que foi curada, e você vai contar a sua história ali. E no meio dessa história você falar: mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem um milagre para você viver, você precisa estar onde Jesus está. Vamos lá na minha igreja, vamos lá domingo, nós vamos fazer uma oração com você, nós vamos chorar com você, nós vamos sonhar com você, nós vamos batalhar com você, e você vai receber um milagre. É assim o reino de Deus. Parece uma coisa simples, mas as pessoas pararam de compartilhar aquilo que Deus faz, por vários motivos: insegurança, medo, mas o pior deles, a falta de discernimento e revelação que Deus está operando. Talvez as pessoas não estão conseguindo lidar com o silêncio de Deus, mas Deus continua fazendo. E eu quero fazer agora uma oração com vocês nessa manhã. Embora nós entendemos aqui que a gente vai desfrutar de promessas e de benefícios em Deus por obedecer a Deus e a sua palavra, em alguns momentos nós precisamos de milagre. Eu acho que todo mundo tem alguma área que precisa de uma intervenção divina. A gente precisa voltar a falar dessas coisas. Parece que a igreja parou de falar dessas coisas. E o ministério de Jesus, ele era carregado de milagres acontecendo. Então, você precisa acreditar que se você está numa célula lá com 5 pessoas, com 3 pessoas, já é um ambiente para Jesus operar um milagre. Se nós estamos num culto, talvez com muitas pessoas que são da igreja não estão aqui hoje, não importa, Jesus está aqui e Ele pode operar um milagre. Nós precisamos estar onde Jesus está. E eu quero te convidar, te incentivar a fazer essa oração comigo e você apresentar diante do Senhor aquilo que você precisa de uma intervenção divina. Talvez é a conversão do ente querido, talvez você vai interceder até mesmo pela igreja, uma multiplicação aqui, um crescimento saudável. Talvez se você ainda não tenha nada, você pode colocar diante do Senhor todo o nosso projeto aqui desse novo local e essa transição que precisa de muitos recursos. Talvez você vai colocar a sua área da saúde, talvez ainda existem algumas coisas que precisam acontecer nas suas emoções. A gente aprendeu aqui que quando Jesus opera um milagre numa área da nossa vida, esse milagre ele só vai correndo para todas as áreas da nossa vida. Nós somos um ser tripartido. Deus deseja que você tenha corpo, alma e espírito muito bem saudável. O salmista, em alguns momentos, ele diz que Deus opera milagre na vida dele. Em outros momentos ele diz: Deus é meu pastor e nada tenho falta. Então a gente está entendendo nessa manhã que nós precisamos desfrutar de benefícios que vêm oriundos da obediência. Deus é o nosso protetor. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas que em alguns momentos nós precisamos de um milagre. Eu quero orar por você nessa manhã, amém? Amém?
Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você quiser, você pode vir aqui na frente, porque além de você fazer uma oração, a nossa liderança aqui, né, tem aqui os líderes, os pastores, vão poder orar com você. Você pode colocar isso diante do Senhor. Lembre-se, um milagre é algo, uma ação extraordinária da parte de Deus, que vai resultar numa coisa extraordinária aqui na terra. Você precisa crer nessa manhã que Deus pode fazer. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Se você quiser, você tem a liberdade de vir aqui.